Eu fiquei maravilhado com essa notícia que a gente viu hoje do Ministério Público, né? Os promotores querendo fazer parte, nós vamos falar sobre isso durante a programação, querendo fazer parte da lista especial, né? Daquela lista das pessoas que vão tomar a vacina contra a Covid antes do resto da sociedade. Profissionais de saúde têm que tomar, pessoas mais velhas têm que tomar, populações indígenas, tem uma série de listas. De repente, os promotores dizem, eu também quero. Estou muito exposto, eu também quero. É a coisa mais ridícula do mundo, mas a gente vai discutir. Mas eu queria chamar a atenção hoje, Débora, para uma questão que me incomoda profundamente, que é incrível como as nossas autoridades querem e nos enxergam e querem que a gente aceite a ideia de que somos todos crianças. É bárbaro ter uma alma infantil. É maravilhoso a gente poder brincar, a gente poder sorrir. É lindo. Agora, ser tratado como criança, para criança é importante. Tratar a criança como criança, Roseli Saião nos diz isso a todo instante. Mas o Estado tratar o adulto, o cidadão como criança, é um escárnio. É uma vergonha, a gente não pode deixar. Mas é o tempo todo. Nunca olham pra gente com o respeito devido. Mas nunca. Só na hora de cobrar impostos, né? Na hora de cobrar impostos, evidente. Sugam 33%, 35% do nosso dinheiro, aí a gente é adulto, né? Produtor de riquezas. Aí vamos ter uma conversa de adulto? Me dá seu dinheiro aí. Aí não tem conversa. Aí a gente não é menor de idade, né? Aí a gente não é inimputável. Aí pode tirar a nossa grana e dane-se. Mas eu tô querendo dizer isso pelo seguinte. A gente não pode, por exemplo, organizar as nossas próprias eleições. Não, a gente não pode. Não é a sociedade que organiza a eleição. Por quê? O Estado criou a Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral. E tá lá, os togados que ganham dinheiro, 35 mil funcionários, para organizar 7 bilhões de reais por ano para organizar a eleição. Porque a gente não pode organizar. Não dá. A gente não pode fazer. Eles não deixam que a gente se organize. É a Justiça Eleitoral que faz isso. Vai perguntar se tem justiça eleitoral nos Estados Unidos. Vai perguntar se tem justiça eleitoral em outros países. Vai procurar os países onde você vai encontrar a justiça eleitoral. Tem justiça eleitoral no Brasil porque nós não sabemos votar, né? O voto é obrigatório, né? Porque a gente tem que ser obrigado. Que nem criança. Vai votar! Vai votar! Você tem que votar! E daí diz que é nosso direito. Direito o quê? Se fosse direito, a gente poderia votar se quisesse. Não quero, não voto. Mas não, tem que votar. Então eles tratam a gente como criança. Aí depois de eleitos, o que fazem os senhores deputados federais, senhores senadores, senhores deputados estaduais, senhores vereadores, né? Governantes em geral? Continuam tratando a gente como criança, fazendo troquinha, né? Eles pegam aqueles 40 assessores, 30 assessores, 50 assessores, com os quais muitos deles a gente já descobriu que fazem rachadinha, né? Senhor Flávio Bolsonaro? Seu gabinete ali com rachadinha, outros, né, gabinetes fizeram rachadinhas ainda maiores. Agora surgiu na rachadinha o nome do Arthur Lira, que aliás é um nome citado para a presidência da Câmara dos Deputados, mas o que eles fazem? Eles pegam e botam no seu gabinete uma turma e criam gabinetes nos seus estados, né, para atender as pessoas, como se eles fossem curandeiros, fazendo troquinhas de favores. Eu te dou um favor, qual é? Eu ligo lá para conseguir uma vaga na creche, né? Eu pego e dou um telefonema para que você possa ter aquele direito seu, que é a vaga na creche, aquele direito seu, que é aquele papel que a prefeitura não solta, mas que solte. E aí você vai dever esse favor para mim. Você vai lembrar de mim. E na próxima eleição obrigatória, quem sabe você vota em mim? É que não dá para oferecer metade da dentadura e depois a outra metade depois do voto, né? Não dá mais para fazer isso. O voto de cabresto que a gente viveu no passado. Tem gente aí querendo que volte. O estilo de votação antiga com papel. Quem sabe uma prova para poder mostrar para o cacique. Ó, cacique, eu votei no senhor, viu, bonitão? Aí o presidente da República defende a volta do voto em papel. Coisa patética. Mas tratam a gente como criança. A Justiça do Trabalho, tá aí outra. Trata a gente como criança. Nós não somos adultos
para aceitar ou não uma relação de trabalho? Não. Tem que ter a justiça do trabalho dizendo se a gente pode ou se a gente não pode. Quantas horas a gente tem que trabalhar? O que a gente tem que receber? A CLT tem 77 anos. Aí em 2017, sofreu uma alteração importantíssima no governo Michel Temer, uma atualização, 77 anos depois. Imagina, o sistema de computação, 77 anos depois, os carros, 77 anos depois, né? Os foguetes daqui, 77 anos. Pois 77 anos depois de ter surgido a CLT, sofreu uma reforma. Ela sofreu várias micro-reformas, mas em 2017 surgiu uma reforma que criou o trabalho intermitente. O trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Ou esporádico? Você tem um bar, ou você trabalha num bar e é garçom num bar, ou tem um bar e você tem a sua equipe de garçons. Óbvio, vamos esquecer a pandemia por um instante, que no final de semana as pessoas vão mais ao bar do que na segunda e na terça-feira. E se tiver um bar que de segunda a segunda fica lotado, ótimo. É isso que eu vou falar, não vale. Vai estar cheio de garçons de segunda a segunda. Mas, em geral, de quinta a sábado, o movimento é maior. Então, para o dono do bar manter uma equipe de garçons de, sei lá, vamos imaginar 12 garçons durante a semana e no final de semana ter 24 garçons, é uma coisa possível. Com o trabalho intermitente, você faz uma relação, contrata, CLT, carteira de trabalho, férias, 13º, tudo, descanso semanal, tudo. Só que é intermitente. Não pode convocar de um dia para o outro, tem que chamar com 72 horas de antecedência. O trabalhador pode não aceitar, tem 24 horas para dizer desculpa, não posso, porque é eventual, é esporádico. E ele trabalha 4 horas por semana. E pode ter um contrato com mais de um bar, mais de um restaurante. Pode fazer seus freelas, pode atender buffets. E é uma conquista, é uma libertação. Gera emprego. Do contrário, o que vai acontecer? O empresário vai contratar pela média. Eu não vou contratar 24 pessoas para usar 24 pessoas 3 dias na semana, ou 2 dias, ou 1 dia. E o que eu faço com 24 pessoas durante a semana? Eu vou quebrar. Aí todos perdem emprego. Os 12 que eu posso ter durante a semana, os outros 12 que eu vou perder no final de semana, ficam 24 pessoas na rua. Vamos lembrar, bar e restaurante são uma fonte incrível de emprego. Tem restaurante com 200, 300 funcionários, até mais. Tem fábrica que não tem tanto funcionário quanto um restaurante tem, um bar. Estou falando de equipe de limpeza, estou falando de equipe de cozinha, atendimento de salão, setor administrativo, segurança. Quando você soma tudo isso, tem 300, 400, 200, 80. Só que é um do ladinho do outro, né? Uma casinha, outra casinha, outra casinha, outra casinha. Você vai numa rua, tem 8.000 pessoas trabalhando, 4.000 pessoas trabalhando, 3.000, não importa. Vai procurar 4.000 pessoas numa fábrica hoje, fábrica com 4.000 pessoas, uma rua numa grande cidade. Pega Belo Horizonte, a capital dos bares, a capital dos restaurantes, a capital do boteco. Vai ver quantos, agora na pandemia fica difícil, mas vai ver quantos empregos. Aquele bar que a gente vê comendo aquela, né, mandioquinha, aquela linguicinha, aquele pastelzinho, vai ver os botecos, quantos empregos geram. Então o trabalho intermitente é uma coisa importantíssima. E foi feito em 2017. Aí vem as entidades de classe, todos acostumados a ter CLT tradicional, setor industrial, todos sindicatos, então vivem de favor, vivem também dessa coisa meio bagunçada também de Estado. E o que fazem? Entram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Que óbvio, poderia ignorar. Não vou nem tomar conhecimento, isso é ridículo, o Brasil está avançando. Aceita quem quer, não aceita quem não quer. Quem não quer não vai. Mas nós somos crianças, né? Para o Estado nós somos crianças. Então cai na mão do senhor Fachin, o nosso papaizinho Fachin. Papai Fachin vai cuidar do Brasil. O Brasil é infantil. Então papai Fachin tem que cuidar. Aí papai Fachin pega o relatório e faz uma coisa patética.
patética. Claro, né? Como ele usa aquela toga, como ele escreve bem, ele sugere que ele está protegendo o trabalhador, que não tem um mínimo de direito neste trabalho intermitente, que passa a ser, segundo ele, inconstitucional. Inconstitucional nos termos em que está descrito na reforma de 2017. Parágrafo 3º do artigo 443 da lei aprovada em 2017. Essa prestação de serviço não continuado não existia antes. Existia a jornada de 44 horas, existia a jornada de 25 horas, mas não existe a jornada de 3 horas semanais. Não existe, não pode, não está abençoado. Passou a estar. Não é trabalho autônomo, hein? Porque o autônomo não tem vínculo trabalhista. Aqui tem vínculo, volto a dizer, FGTS, 13º, tudo. Aí, sob o argumento de que não garante o mínimo, o senhor Edson Fachin decide que esse trabalho é inconstitucional. Agora eu quero saber o seguinte, o desemprego é inconstitucional, senhor ministro Edson Fachin? O senhor está preocupado com o desemprego? Qual é o seu compromisso com o desemprego? Porque o senhor não vai perder emprego nunca, né? Só quando o senhor ficar bem velhinho. Aí o senhor sai desse emprego e vai poder advogar, vai poder enriquecer. Hoje o senhor pode dar palestra, né, ministro Edson Fachin? O senhor pode fazer um monte de dinheiro com palestra, se quiser. Pode não fazer também, mas é um direito do senhor, né? Mas daí o senhor acha que a sociedade não pode ter o direito de negociar sozinha. O senhor pode. Os seus colegas podem. Se receberem um convite para dar uma aula magna, né? Podem negociar um cachê, inclusive, né? Alguns dos seus pares faz isso. Não é crime, mas pode, né? Por que o ministro do Supremo pode negociar e o trabalhador garçom não pode? Porque é criança, né, ministro Fachin? É todo mundo criança, né? Adulto é só o senhor, né? Adultos são só os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os brasileiros são tadinhos, né? São todos tadinhos. Precisam da mão do Estado. Não sabem cuidar da própria vida. Criam filhos, acordam cedo, trabalham. Mas eles não podem tomar decisões porque o senhor não deixa, porque o senhor não quer. O senhor e muitos dos seus colegas. Então, enquanto persistir essa visão de que nós somos tadinhos, tadinho, fica essa coisa ridícula que o brasileiro, para o Estado, não cresce nunca. Existem sistemas de proteção que precisam ser cuidados, sim. Defendo a política de cotas. O Estado tem que agir para tornar as pessoas mais iguais ou menos desiguais, como ponto de partida. Não dá para uma pessoa, porque é negra, sair em desvantagem porque é negro. Dá para uma pessoa que não quer estudar, que não está afim, sair em desvantagem porque ela decidiu. Decisão dela. Agora, porque ela é negra? Porque ela é pobre? Porque ela estuda na escola pública? Ela tem que ter desvantagem na escola, na universidade pública? Aí não. Então eu acho que a política de cotas é uma boa forma da gente encarar a nossa realidade. Muita gente é contra porque acha que não tem que ter essa rede de proteção. Eu sou a favor dessa rede de proteção. Porque essa rede de proteção, e tem estudos mostrando, as provas feitas na faculdade pelos alunos de cota e pelos alunos de não cota mostram o mesmo desempenho. Estudos sérios, mesmo desempenho. Então, aquilo que não sabiam lá atrás, no ponto de partida, torna, na faculdade isso desaparece e os torna mais próximos. Diminui a distância lá do ponto de partida que era muito grande. Agora, tratar a sociedade como criança, aí não. Aí é inadmissível. Mas é um jeito de ver as coisas tão forte, mas tão forte, tão violento, que o senhor Edson Fachin tem absoluta convicção e passa num detetor de metais, não, de mentira, detetor de metais não, detetor de mentira, que ele realmente está trabalhando pelo brasileiro, ele tem consciência, ele tem certeza disso, que ele está fazendo um favor para a sociedade, o que é um escárnio. Deixa as pessoas cuidarem da própria vida. Estado brasileiro, sai do nosso saco. Não gruda na gente. Deixa a gente trabalhar. Nós precisamos de distância do Estado. O Estado come o nosso dinheiro, come o nosso tempo, come a nossa liberdade. Isso precisa acabar. Senhor Fachin, o senhor prestou um desserviço ao país com essa sua decisão infantil.
visão infantil de um país que cresce e amadurece e democraticamente está cada vez melhor, e o senhor não vê isso, e os seus pares também não veem. Espero, temo que não, mas espero que o Supremo Tribunal Federal não perpetue nos votos dos outros essa visão tosca de que a gente não tem condições. Nós olhamos para os franceses, nós olhamos para os ingleses, nós olhamos para os americanos, para os suecos, para os dinamarqueses, para os japoneses com admiração, sociedade avançada. Eles são avançados por quê? Porque eles têm o direito de fazer as coisas, porque eles são livres, e nós estamos aprisionados por esse Estado que o senhor Edson Fachin enxerga como o pai dos tadinhos. Nós não somos tadinhos, não, senhor. Nós queremos liberdade. 12:20.